precisa da sua ajuda. Meus irmãos, a Bíblia fala que quando o tangedor tocou, o poder de Deus envolve. Meus irmãos, não é só eu que faço o poder de Deus descer, é a igreja reunida, é a igreja, não é Pedro, não é João. A Bíblia fala que quando estavam 120, olha que mistério aí, eles estavam no quarto de cima, pastor Sinival, eles estavam na sala de cima, e quando eles estavam orando, buscando a presença de Deus, a Bíblia fala que veio um vento impetuoso, encheu a casa, aleluia. E de repente viu-se línguas repartidas sobre os irmãos, e 120 homens foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Olha que mistério. A igreja começou na sala de cima. Aqui tem mistério, pastor Sinival. Olha só. Aqui Deus vai arrancar. Aqui Deus vai arrancar. Aqui Ele vai fazer. Eu creio, Jeová. No quarto. Ei, Jesus, não vou pregar nada. Isso é melhor deixar esse texto. É mistério de Jeová, pastor. É só mistério. Ai, que é bom. É só mistério de Deus, meu irmão. Meu irmão preciso, adore. Abra sua boca, glorifique. Tenha sede. Eu falei ontem na vigília, quem tem fome, ele mostra que tem fome. Quando vê uma panela na frente, ele não fica com vergonha. Eu estou com vergonha. Eu cá não. Ninguém me manda comer, que eu como mesmo. E quando tenho fome, eu viro nem que seja o último pedaço. Tem gente que tem medo de tirar o último pedaço, que é para não casar. Eu já sou casado mesmo, eu não tenho medo disso não. Eu tiro o maior, se tiver o maior, eu tiro o maior. Sabe por quê? Que quando as pessoas pensam que sou humilde, eu tiro tipo o menor. É por isso mesmo que eu tiro o maior vai ficar lá sempre para mim. Então é por isso que eu já vou direto o maior. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, adorem a Ele. Você tem que estar com fome e sede, para que Deus venha te encher, para que Deus venha falar. Você tem que estar na condição de tangedor, porque, meus irmãos, eu sou especial, eu não sou melhor que ninguém. Eu prego, e quando eu prego e Deus me usa, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou alguém, mas é porque tem uma igreja que precisa de ouvir. É quando tem um povo que necessita de ouvir. Por isso Deus me usa. Deus não me usa, meus irmãos, porque eu quero. Deus me usa, Deus me coloca aqui é para pregar por aí. Ele não me coloca aqui para eu pregar de costas. Ele me manda pregar para vocês. Então você tem que querer ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ai, Jesus do céu. Aleluia. Aleluia. Vai ser melhor. Eu já estou fazendo. Olha a capa, Jesus. Glória a Deus. Vamos entrar no mensagem, meus irmãos. Ei, Jesus do céu. Foi só um aquecimento, só para aquecer a voz, para pregar melhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui em João capítulo 3, versículo 16. Meus irmãos, eu amo o livro, ou seja, eu amo o Evangelho de João. Para mim, o Evangelho de João, ele descreve a história de Jesus Cristo. Ele tenta mostrar o Filho de Deus como sendo o Deus humanizado sobre a terra. E neste livro, neste Evangelho, eu posso contemplar duas histórias. Deus, pela sua misericórdia, Ele dá-me duas mensagens especiais sobre a maior catástrofe do ser humano. O maior catástrofe, ou seja, a maior catástrofe do ser humano, se encontra lá em João capítulo 10, versículo 10. Ora, o ladrão, ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Meus irmãos, aqui nós encontramos a maior catástrofe do ser humano. Quando o diabo entra dentro do jardim, quando o diabo entra dentro do jardim do Éden, e ele oferece para Eva aquilo que era proibido. E quando ela toma aquilo que era proibido, meus irmãos, uma coisa foi degradada ali no jardim. Foi degradada a família que Deus constituiu. Foi degradada um lar. O jardim do Éden, ele representava a
casa de Adão e Eva, ou seja, o lar de Adão e Eva. Eu fico imaginando, meus irmãos, quantos projetos Adão e Eva tinham feito, quantos projetos Adão e Eva tinham construído. Eu fico imaginando conversa de marido e de mulher, de esposo e de esposa. Ai, se tu visse, quando eles começam a fazer projeto, se for um menino, vamos pintar o quarto de azul, se for uma menina, vamos pintar de cor de rosa, e ali começa o projeto. Todo aquele que constitui uma família, existem projetos familiares, e eles começam sempre o projeto, é sempre falando, primeiro em casa, depois em filhos. Ali estava a casa, Jardim do Éden, estava ali o casal, o primeiro casal da história humana. E quem é que entra? Satanás entra em cena. Quando Satanás entra em cena, ele destrói com a família. E quando ele destrói com a família, ele destrói o mundo. Quando a família é destruída, a sociedade é destruída. Quando a família é destruída, toda a nossa volta é destruído. A violência que vemos na rua é porque dentro de casa os pais também têm violência. E aqui podemos ver o primeiro pecado desmancha com uma família. Agora nasce Caim, nasce Abel, e daqui a pouco já está um irmão matando o outro. Por isso que hoje até tem assim, os irmãos em Cristo também já é igualzinho, já vai matando um e outro, tá ficando cada vez pior. Irmão matando irmão. Então nós podemos ver o primeiro pecado. Onde que foi o primeiro pecado? Dentro do jardim do Éden. E quando entrou o pecado, eles ficaram sem casa, ficaram sem um teto. Deus colocou eles para fora da provisão divina. Deus colocou eles para fora. Meus irmãos, eu quero entrar aqui, eu quero pregar sobre 3:16, mas Deus colocou no meu coração para eu falar sobre isso, porque muitos têm vindo para a Europa e Satanás tem apresentado coisas que não é para você aceitar. E quando Satanás tem apresentado coisas, você tem aceitado, e você está desmanchando com a sua família, você está deixando o marido, mulher, tem gente separando, porque está aceitando as ofertas de Satanás. Tem gente se vendendo por dinheiro, tem gente se vendendo por dinheiro. Não aceita as propostas de Satanás.